Esse podcast é um oferecimento de Quantum, onde saúde e bem-estar se transformam em resultados incríveis. Escaneie o QR Code e saiba mais. Uma dúvida que eu tenho, assim, quando foi na sua carreira que deu... Porque, geralmente, primeiro que assim, a maioria dos jogadores brasileiros, eles vêm de uma pobreza absurda e aí, do dia pra noite, eles estão já muito ricos, porque o cara recebe, às vezes, o primeiro salário dele, milionário, já mudou um salário, é capaz de mudar a vida da pessoa, da família, etc. E eu imagino que deva ser um baque muito grande que faça produzir essa leva de boleiros que a gente está falando. Mas a minha pergunta é, você também veio desse lugar ou você já tinha uma situação familiar um pouco melhor? Mas quando foi o primeiro momento que você falou, caramba, eu nunca tinha visto nada perto disso aqui na minha conta, assim. Quando? Você tinha quantos anos? Sim. Assim, eu não vim de classe baixa, mas também não vim de classe alta, né? Então, durante o percurso, meus pais conseguiram ter uma condição, mas eu nasci num lugar bem humilde. Certo. Bem humilde, sem luxo, sem regalias, mas nunca faltou nada. Certo. Mas depois de um tempo que meus pais conseguiram crescer na vida, eu comecei a estudar em escola particular e comecei a ter alguns privilégios que inconscientemente eu não sabia que ia me ajudar lá na frente. De comportamento, de amizades, de vizinhanças, de postura, de olhar o outro, de ter referência. E o mais importante que eu acho, né, que impacta bastante na vida do atleta, é quando o atleta ganha esse dinheiro, ele não tá ganhando sozinho. Tá um monte de gente vindo atrás, dependendo do sonho do menino. Isso não é bom, isso não é saudável. É uma subpressão interna que o atleta leva para dentro de campo que ele não controla. Porque ele sabe que, tudo bem, o cara veio da família humilde, não tinha nada, tirou todo mundo da miséria, primo, tio, mãe, todo mundo. E legal, já é uma vitória na vida. Porém, ele precisa manter isso. E como é que ele mantém sabendo que todo mundo depende dele? Porque quem não tinha nada, começa a ter tudo, também não quer voltar. Claro. Conheceu o bom, cara, você não volta pra trás. Cara. E aí o menino começa a ter um impacto dentro de campo de que agora eu preciso performar, porque se eu não performar, meu contrato de 300 mil vai pra 100, eu não consigo manter as 10 pessoas em casa, e se eu machucar vai pra 50, fudeu. Ele começa a ter um conflito mental tão difícil de lidar que ele não deveria. E isso leva pra campo todo mundo que passa por isso. Só que ninguém trabalha isso, ninguém enxerga isso, a torcida não enxerga isso. Então, não é só sobre ganhar dinheiro, porque às vezes ganhar muito dinheiro pode ser um problema pro cara, por incrível que pareça. Pode ser um problemaço, porque o cara nunca lidou com isso. Aí ele não tem nem o pai que lidou com isso também, muito menos o primo, os amigos. Porque o núcleo que ele foi crescido era de pobreza. Pra quem que ele vai pedir ajuda? Pra quem que ele vai deixar os milhões pra cuidar? Aí ele tenta absorver e começa a se premiar. Não tinha nada, agora posso ter meu carrão. Pô, não tinha nada, agora vou ter minha casona. Pô, não tinha nada, agora vou no meu restaurante. Beleza. Mas até quando vai ser uma dopamina barata? E até quando você vai permanecer? A gente fala, o que é verdadeiro rico? É aquele que tem muito milhão hoje ou aquele que permanece com vários milhões? Porque uma coisa é você ter vários milhões agora, se fechar um contrato. Mas até quando vai durar isso? E muita coisa vem da ordem psicológica, né, cara? Assim, você trabalhou na Europa. A gente conversou aqui recentemente, por exemplo, com um psicanalista premiadíssimo, Christian Dunker, que alertou para a falta de departamentos psicológicos dentro dos clubes brasileiros. E às vezes tem um psicólogo lá, que cuida de 30 atletas, etc. Isso. Como que é na Europa? Existem departamentos de psicologia nos clubes? Ou também isso, na época que você jogou, não era tão forte? Enfim, como é que era isso? O que você acha que seria o ideal? Cara, eu nunca, assim, em 20 anos de carreira, em todos os clubes que eu passei, nunca teve um departamento de psicologia. Nunca. Nem no Corinthians? Nem no Corinthians. O Corinthians tem agora, com o Lulinha, que eu descobri esses dias. Que ele é um coach, né? E aí ele foi contratado para dentro do Corinthians, acho que já está até alguns meses, para ser o coach interno dos atletas. Assim, e falo por conta própria, né? O atleta, ele cresce muito com aquele negócio de ser um imbatível. Não mostrar choro, mostrar braveza, performance, superação. E é difícil ele levantar a mão e falar assim, eu preciso de uma ajuda. É difícil. Só que todos precisam. Todo mundo fala isso, né? Então, mas de fato, porque precisa. Só que o atleta, ele é mais irredutível. Ele é mais duro. E você
querer desarmar um atleta num ambiente coletivo de alta performance e de ego e vaidade, é difícil você entrar. Então, quem entra, aí na minha visão eu concordo, teria que ser individualizado e não coletivo. Porque uma coisa é você trabalhar o ambiente coletivo, que às vezes funciona, para alguns aspectos, né, de entrosamento, de dinâmicas, neurociência, que seja. Mas trabalhar traumas mentais, traumas de infância, ressignificar coisas do passado, porque você faz hoje. Psicanálise. Isso aí é totalmente fora. Que aí eu acho que talvez o clube poderia direcionar alguém. Só que aí vai muito do atleta. Eu, assim, na minha geração, não tinha tanto. Eu soube que ultimamente vários atletas estão tendo o seu psicólogo, Fazem terapia. a sua terapia. Neymar falou sobre isso agora, no jogo contra o Então Cruzeiro. tá ficando mais fácil introduzir isso. Mas o clube fala assim, temos departamento, todo mundo tem que passar Mesmo na Europa? Cara, não, na Europa zero. Zero. Eu nunca tive essa experiência. Zero. E doido, né? Porque Louco. antes se falava muito de habilidade, força física, tática, técnica, mas ninguém fala do mental. Claro. É o que controla É o que controla tudo. E outra, cara, o moleque vindo do Brasil, vindo num frio da Itália, Fudi estava falando aqui fora do ar que vocês tinham que tomar muita vitamina D porque não tinha tanta exposição ao sol. Cara vindo num ambiente absolutamente tropical e tal. Quanto que isso afeta a mente, né, cara? Adaptação. Saudade da família, dos Putz, amigos. isso deveria ser... Um exemplo disso é que não é à toa que vários brasileiros chegam na Europa, e vários brasileiros talentosos chegam na Europa e não conseguem jogar. É porque o cara é ruim? Não é ruim, cara. Mas assim, ele não conseguiu se adaptar. E por que não se adaptou? E isso eu vi na pele, né, tá com os jogadores. Porque às vezes quer levar o Brasil pra fora, e você não consegue ter o Brasil pra fora. Você não consegue ter as mesmas rotinas culturais que você tem aqui lá. Você tá fora de casa, pô. Você tem que respeitar a cultura, aprender idioma, aprender a alimentação. Tudo é diferente. Clima, comportamento, postura, leis, regras, um monte de coisa. Você sentiu essa dificuldade? Cara, eu acho que por eu ter ficado 9 anos na Europa sozinho foi porque eu me adaptei muito bem. O meu perfil comportamental é muito de adaptação muito fácil nos ambientes. Só que eu convivi com atletas que ele foi pra lá, um cracaço que saiu do Brasil, levou família, vou levar família, blindar e tudo. A família atrapalhou. Essa é a grande verdade. Quando você protege mais, você não deixa a pessoa crescer na dor. Se ela não cresce na dor, no momento de dificuldade, até em campo, ele não vai saber lidar. No psicológico dele, ele não vai saber lidar. E isso reflete em performance. Refletiu em performance, não entregou, não serve mais. Volta para onde é confortável. Brasil. Vários fazem isso. Porque ele foge do desconfortável. Aprender um idioma, comer comida diferente, lidar com pressão, lidar com culturas diferentes, não poder escutar o sonzinho no vestiário porque os gringos não gostam. Isso tudo é desconfortável, pô. Porque a gente está acostumado com isso. Só que faz parte da adaptação para você ser aceito de uma outra forma dentro de campo. Quando você não entende isso, você perde espaço. Aí você volta. Não, cara, você foi falando, eu fui pensando em vários jogadores que assim, são monstruosos e que, assim, se você for olhar a carreira deles... Pá, o Romário foi o melhor do mundo jogando no Barcelona pela seleção brasileira, mas em dado momento, no auge, ele resolve voltar. Por algum motivo. Vem pro melhor do mundo. O Edmundo, a história dele na Fiorentina, cara, lá jogando lá do Batistuta. Ia pra passar carnaval. Né? E assim, destruía quando entrava em campo, mas não conseguia ter consistência, porque não se adaptava, você estava mal com o treinador, etc e tal, falta de adaptação. E aí você vê o próprio Edmundo vir e falar sobre isso, mais atualmente num programa da ESPN, que ele falava que se arrepende disso. O cara não tinha a cabeça que ele tinha naquele momento hoje. Sim. Então é foda, né, cara, essa coisa da gente... E por isso que eu fiquei pensando também, assim, você foi falando de... A sua missão da sua vida é, de alguma maneira, introduzir isso na cabeça dos atletas, para que eles se preparem antes de dar merda. Isso aí. Você acha que deveria também, na base, e eu não sei se tem, já ter alguns workshops, alguma coisa assim que mostre para esse menino a transformação financeira que ele vai passar, o que ele tem que fazer, o caminho para onde ir, claro, entendendo que cada um ali vem de uma realidade diferente. Uma preparação para se ele não chegar também. Exatamente. Porque são poucos que conseguem chegar. Pouquíssimos. Que Você acha que a base também carece de uma... Muito. Não só na base do esporte, eu acho que na educação em geral, né? No Brasil, eu acho que deveria ter... eu não digo nem tanto... Eu tive uma conversa ontem, inclusive, com meus consultores sobre isso. E agora no almoço também.
sobre levar a educação financeira para dentro da base. Sinceramente, essa molecada não está preparada para escutar sobre gestão financeira, educação financeira, saber o que é Selic, taxa, juros, poupança. Não, desse jeito é. É difícil, você concorda? Até porque até nós adultos é difícil a gente entender. O cara fala assim, eu sou um bom gestor financeiro da minha vida. Cara, é difícil. Mas talvez um bom empreendedor você pode ser. Um bom criador de ideias você pode ser. Um bom trabalhador você pode ser. Então, na minha visão, esses 3 pilares, falando de negócios, introduzir no dia a dia do atleta de base vai fazer sentido. Sabe por quê? Quando o menino de 15 anos, que hoje está cada vez mais cedo, ele fecha um contrato de 16, 17, 20, ele vai ter vontade de fazer alguma coisa. De ter a marquinha de boné dele, de ter a marquinha de roupa dele, de montar um açaí pra tia tocar, de montar uma barbearia pro pai tocar, porque o pai merece. Pô, isso é um negócio. é negócio. Sem dúvida. Só que é muito mais assim para Vai melhorar falar a que vida não só da família, mas do povo que tá em volta dele consumindo. Então isso é uma coisa que, na minha visão, quanto mais ele sentir legal com esse movimento, entender o mínimo, mais seguro ele vai estar de fazer. E aí é onde muitos caem do cavalo, porque o cara tá ganhando dinheiro e fala assim, ô irmão, vamos montar um posto de gasolina aqui, investe aí 1 milhão aí, tá tudo certo, eu toco aqui, beleza. Você vai na fé e coloca. Mas você não é bem assim. E não é que você precisa aprender tudo, porque eu aprendi e estou aprendendo sobre empreendedorismo porque eu tive vários negócios em quais alguns deram certo, outros não. Um quebrou, outro deu lucro, mas eu aprendi na dor. E sem estar na gestão ativa, né? Muito mais olhando de longe, torcendo, perguntando, pesquisando e aprendendo. Então, quanto mais isso na base for inserido, eu acredito que mais atletas vai ter uma consciência melhor. Porque quando eu falo assim, o atleta, ele é um gestor, o atleta. Ele precisa gerir o sono dele, a alimentação dele, administrar pressão, lidar com companheiros, que é como se fossem seus funcionários, responder teu chefe, como se fosse teu CEO, analisar concorrentes de mercado, estudar adversário, lidar com pressão externa. É uma gestão de uma empresa. O pilar financeiro ele precisa estar alinhado, o pilar de marketing ele precisa estar alinhado, jurídico ele precisa estar alinhado. É uma empresa. Ele só não se vê como uma empresa. Mas você não acha que, por exemplo, claro, o cara não vai saber, nem eu sei direito essas coisas de taxa isso, que investimento que vai me render mais. Tem amigos outro ainda dia, bem, né? outro dia, ainda bem, a gente tava conversando bar, né? no bar, no sábado, um amigo nosso economista, trabalha num grande banco aí e tal, e aí ele indicou pra gente um investimento, de um fundo de investimento lá, que tava... Aí a gente falou, pô, não tava sabendo disso aí não, então vou colocar lá e tal. É meio que assim, Coloquei, eu estudo isso. Coloquei. Também, eu confio nele. Confio nele. Mas enfim, a questão é assim, isso beleza, é mais difícil entrar na cabeça de um moleque e tal, mas será que se o moleque não começasse a carreira dele, estou falando de um cara de alta performance na Série A, um cara desse de clubes grandes, que tem uma perspectiva maior de dinheiro na vida. Se ele entrasse e com isso na cabeça, puta, olha, só vou gastar 50% do que eu arrecado, o resto eu vou guardar. Isso já seria uma coisa muito valiosa pra vida dele, pro resto da carreira, você não acha? Eu Isso acho. não é tão difícil assim. Cara, não é. Na verdade, eu acredito que muitos fazem, tá? Bom, pelo menos assim eu espero. Mas é porque é muito doido, né? Vamos lá, imagina você ganhando 500 pau por mês. Não consigo imaginar um negócio desse. Não, o que você vai? Você vai... Cara, não tem como, você vai se premiar com alguma coisa. Lógico. Você vai se premiar com alguma coisa. BM. Não tem como. E beleza, mas por quê? Porque você sabe que daqui mês que vem vai pingar 500 conto de novo. Lógico. E você fica nesse ciclo. Não, eu vou comprar porque aí eu economizo nos próximos 3. A questão é esse equilíbrio. Agora, você se comprometer e falar assim, ganhei 500 mil e 250 vou esconder lá, velho, na poupança ou no cofrinho, que seja. Cara, e você introduzir na tua cabeça que o teu salário é 250 mil, você concorda isso. que é muito mais de você ter essa disciplina Sem dúvida. do que se estimular. Então, e da onde que vai vir esse insight? Da onde que vai vir esse cutucão, esse direcionamento? Ou de alguém muito próximo que o cara confia e escuta, ou de uma referência que ele viu, ou de uma dor. Aí, na minha visão, eu tava falando hoje no almoço com o empresário. Eu falei, cara, na minha visão, os empresários do Brasil hoje deveriam não só empregar o atleta, mas direcionar o dinheiro dele, pô. Lógico, cara. Porque se o atleta... Não, porque se o atleta confia no empresário, os meus empresários, tive sempre que pagar 10% do meu salário. Do salário? A maioria é assim. Caramba. Porque o cara te emprega, mas 10% você tem que pagar pro empresário.
Para O cara ganha dinheiro da transferência e também do Jogador, eu não sabia disso, não. A transferência varia muito. Em direitos econômicos, direitos federativos, se eu for ser 100% do Corinthians, meu empresário não vai ganhar nada. Porque se eu for vendido por 100 milhões para o Barcelona saindo do Corinthians, o Corinthians vai ganhar os 100 milhões. Mas a gente sabe que tem empresário que fala assim, ó, só coloca o cara para vocês aí, se vocês me pagarem uma... Tem um monte de clube devendo empresário. Aí é a venda futura, mas aí é então. aposta. Eu coloco minha menina aí, ó, eu tenho 50% do direito, sei lá, do Joãozinho. Ele tem 14 anos. Quando ele fizer 16, pode fazer assinar o contrato. E aí você fica com 25%, eu fico 25% numa venda futura. Aí essa venda futura vem daqui 10 anos que ele venda por 100 milhões. Aí o cara tem no contrato que lá atrás, aí o cara recebe. Só que nesse período, o empresário fica ali, mantendo, ajustando, o jogador fica pedindo passagem, viagem, regalias, e o empresário tem que estar... bala. Tem que manter. E aí, em contrapartida, ele fala isso. Bom, para manutenção de tudo isso e várias coisas, eu preciso de 10% do teu salário. Aí eu te pergunto, se você recebe, sei lá, 10 mil reais hoje, eu falo assim, você vai receber 100 mil reais agora no podcast ali da esquina, vou te dar 100 pau por mês. Só que você vai dar 10% do meu salário. Você vai falar, não, tem como. Tem como, né? Você entende? Então tem esse jogo também de você entender, pô, o cara fez um trampo, ele me arrumou mais dinheiro. Então... É doído na hora que eu pago, mas demais. Mas sem esses caras, eu tô morto. Mas é o jogo, você tá entendendo? Então isso é uma coisa que... Aí que eu paro e penso, bom, se eu já tenho que pagar, eu tô consciente que tem que pagar pro empresário. Por que não? Eu falo assim, cara, faz o seguinte, paga 20%, porque 10% eu vou guardar lá na poupança pra você. Você vai ter que pagar mesmo. Eu vou te blindar lá, cara. Que quando acabar teu contrato, vai ter lá um monte guardadinho. Só que você vai ter que me pagar. Então, existem formas de o empresário estimular um atleta a começar a blindar também. Porque ele é um cara de confiança. O empresário é um cara de confiança do atleta. Claro, pô. Então, ele precisaria. Agora, fora isso, o atleta entra naquela questão que é a dor que eu sentia de mercado. Pô, vou conversar com qualquer cara aí de negócio, de mercado. Cara, eu me sentia assim, um produto. O cara falou assim, o cara só quer meu dinheiro, meu. Quer falar de negócio? Não, investe aqui, aplica aqui, tudo aqui. Cara, peraí, mano, escuta um pouco a minha dor, cara. Escuta um pouco minhas vontades. Eu sei que todo mundo olha no cenário que o atleta ele tem dinheiro e parece que ele é burro, mas não é. O atleta ele tem capacidade um pouco. Dá uma oportunidade para explicar, para conversar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o atleta fica meio que um porco espinho do mercado. Você oferece uma coisa assim de finanças, o cara, não sei. Então deve existir uma forma onde o atleta se interesse mais por negócios e que ele olhe mais com carinho. E não como uma presa fácil do mercado para ele sair vendendo qualquer coisa, comprando qualquer coisa. E eu acho que o empresário tem essa capacidade de introduzir aos pouquinhos na vida do atleta questões financeiras, negócios, proteção, holding, direitos, todos aqueles assuntos chatos que ninguém quer aprender. Mas vai inserindo devagarzinho. Qual foi o momento mais difícil que você passou durante a sua carreira? Nessa questão de empreender e tudo mais? De empreender... Cara, eu já tive... Na verdade, sim, eu tive um empreendimento que foi um restaurante na minha cidade, que eu sempre tive vontade de ter um restaurante e um bar. E eu investi junto com o meu sócio, que era um grande amigo meu, só que investi à distância, porque eu estava na Europa, né? Não tinha como tocar. E eu falei, cara, vou montar lá uma estrutura assim assado, tô aqui na Europa, vários insights, várias vontades, coisa boa, a galera vai curtir de comer esse prato. Me dera isso. E fomos investindo, só que eu não tocava operação. E aí, durante o período, a gente foi vendo que a gestão não foi 100%. E aí você começa a descobrir coisas que você não fica feliz. Né? E isso compromete várias coisas, né? De relacionamento de amizade, de desconfianças, de coisas que você... vai achar dinheiro onde não deve. Então você começa a se perguntar, cara, aonde eu fui me meter? E aí você tenta resolver o problema. Quando você tenta resolver o problema, você descobre mais problema e não acaba nunca. Então assim, você fala, caramba, até quanto vale a pena eu, fazer algo só por desejo mesmo, vontade própria? E eu, naquele momento, eu me permiti errar, porque eu tinha condição, né? Mas qual que foi o aprendizado disso? Saber lidar, gestão, controle, com quem você está lidando, como que mesmo à distância eu cobro o meu sócio, o que eu pergunto para ele, não sabe nem o que perguntar. Faturou quanto? Estamos ganhando quanto? Isso é muito raso. Então, assim, esses pequenos estímulos que eu fui aprendendo, que se eu fosse fazer hoje, eu saberia interrogar mais meu sócio à distância.
Eu poderia ter a capacidade de colocar alguém de minha confiança, não é que eu não confiasse nele, para tocar a operação junto, para eu poder reportar. Pô, como é que tá lá? Mostra o relatório. Chega o relatório, meu Deus, não tem noção do que é isso. Eu lá, vou chamar algum consultor para analisar comigo aqui. Olha isso aqui, tá dando certo? Tô tomando fumo? Onde tá errado? Que eu não tô entendendo nada disso aqui. E não vou entender esse monte de número aqui. Taxa, juros, vírgula, imposto, não entendo nada. Mas eu chamar alguém do meu lado para olhar comigo. Pô, Danilão, na moral, vai dar ruim. Vamos preparar aqui uma saidinha quietinha, você é uma figura pública, se dá um BO lá é teu nome que estoura, a tua imagem vale mais do que você colocou lá. Faltou isso. Informação, né, cara? Conhecimento. Informação é, como diz o PVC, a ferramenta mais moderna que existe. Hoje eu jogarei né, no cara? chat GPT já me ia ajudar absurdamente. Absurdamente. Né? Então isso, acho que você falou muito bem. A informação, muito possivelmente, ela ajudaria. Aí eu fico puxando na memória. Caramba, eu tive tanto tempo, cara, na concentração que às vezes eu perdi à toa, jogando um videogame ou vendo um filme que eu poderia estar... Cara, sendo curioso. Não vou falar estudar, porque estudar é longe para o atleta. Mas sendo curioso com alguma coisa que agregasse na minha vida. Um curso nada a ver, um curso de fotografia, alguma coisa que agregaria na minha vida. Porque o atleta tem muito tempo. Mas tem muito tempo. Concentração, então, tem muito tempo.